Olá, alunos, tudo bom? Como que vocês estão? Bom, passamos agora a mais uma aula, tá? E essa aula agora, dando continuidade àquela anterior, ainda é regionalização, tá? O que tem de diferente dessa aula para outra? Nós continuaremos analisando o mapa, nós iremos analisar dois mapas agora, tá? O primeiro é emissões de CO2 e ratificação do protocolo de Kyoto. O segundo é as migrações. Nós vamos comparar os dois mapas com o mapa do norte e o sul, tá? Eu não vou colocar o mapa do norte e o sul novamente, mas eu vou relembrar vocês. O mapa do norte e sul é aquele mapa que você tinha uma linha que dividia a Terra. Países lá em cima do norte, tá, que eram desenvolvidos, e países embaixo, que eram os países subdesenvolvidos. Então nós vamos comparar a ideia daquele mapa com a ideia dos dois outros mapas, tá bom? Vamos aprofundar o tema. Então, quais as habilidades dessa aula? Mantém conforme a outra, só que a gente compara e vai diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades sociais, políticas e econômicas que envolvam. Vamos lá. Então vamos nessa aula, pessoal, falar um pouquinho do protocolo de Kyoto e que falava justamente sobre a emissão de CO2. Tá? O que é emissão de CO2? Já viram isso em biologia, já viram em química, tá? Emissão de CO2 é a poluição que vai para a superfície da Terra. Eu vou continuar dando aula e o cachorro vai acompanhando a aula também. Vamos colocar o mapa aqui, tá? Então, esse é o tema, né? Emissões de CO2 e ratificações do protocolo de Kyoto. Deixa eu falar um pouquinho, então, como eu tinha dito para vocês, sobre o protocolo de Kyoto. A Rio 92, pessoal, ela foi um encontro sobre as questões do clima mundial. Então, já em 92, o mundo começou a perceber que o clima vinha sendo alterado na superfície terrestre com grande velocidade. Então foi feito esse encontro e lá foi decidido no final que os países desenvolvidos deveriam reduzir a quantidade de emissão de CO2 na atmosfera, porque estava causando efeito de estufa, estava aumentando o buraco na camada de ozônio. Então isso já ocorreu em 1992 aqui no Rio de Janeiro, hein? Essa discussão. E depois foi feita uma carta, né? Essa carta do Rio, onde praticamente todos os países se prontificaram a assinar essa redução, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um dos que não assinaram essa carta aí, tá bom? Quando chegou o protocolo de Kyoto em 2012, foi praticamente uma ratificação. Então, de 92 para 2012, foram 20 anos, foi feito um outro encontro na região do Japão, lógico, né, em Kyoto, e lá a maioria dos países ratificaram, alguns não, alguns menores também não ratificaram, e os Estados Unidos também não assinou. Por que será que o país norte-americano, né, os norte-americanos não assinaram nem na primeira e nem na segunda? Bom, esse mapa aqui ele é um mapa de visual valor, muito parecido com o outro que nós vimos. Tá? Então você tem uma apresentação do planeta aqui, com cores roxas aqui, algumas tonalidades diferentes, tá vendo? Vai aumentando e diminuindo. E você tem também duas formas de legenda. Então você tem, por isso que chama visual valor. Você consegue no mapa determinar alguma coisa que está aumentando ou diminuindo, porque você bate o olhar no mapa, já percebe isso. Então, independente do que se trata, eu já consegui olhar no mapa que ele tem uma imagem de aumento de alguma coisa pelas cores e as circunferências também, que começa pequena e aumenta. Pronto. Agora vamos desenvolver o tema, né? Se fala sobre emissões de CO2, é lógico, é sobre emissões de CO2. Então, olha aqui, ó. Então, os mais poluidores do planeta, né?
com dados de 2012, então de 8 anos atrás, ó. E tinha estimativa aqui, olha, para 2011. Então você tem aqui, ó, em torno de 9 milhões, tá? Então, ó, 9 milhões, 1.800, que é um pouquinho menor, até chegar em 16 milhões aqui. O Brasil está nessa faixa aqui, pessoal. Qual a faixa do Brasil? Olha, 500 milhões, ó, tá? 500 mil, aliás, né? Porque milhões de toneladas é isso. 500 mil toneladas de poluição, tá? Aquele limite. Mas nós temos aqui os principais. Se vocês forem perceber, os que mais emitem estão aonde? Na faixa norte. Lembra do mapa que eu falei para vocês que eu não ia colocar? Ó? A faixa norte, pega essa parte aqui, olha, e desce esse pedacinho também faz parte do norte, que você entra Austrália e Nova Zelândia. Então, se você for ver, ó, a faixa norte é que tem o maior grau de poluição. Notem que na Europa são poucos países que estão com quantidade alta. Tá? Alguns estão a nível do Brasil ou até menor um pouquinho. Tá? Por quê? Eles estão seguindo mais o protocolo, que é reduzindo paulatinamente a emissão de CO2 na atmosfera, mas continua sendo poluidores. Só que eles reduziram bastante, desde a Rio 92 até o protocolo de Kyoto. Mas olha que interessante, na Rio 92, apenas os Estados Unidos que não assinou o tratado. Nos demais, já no protocolo de Kyoto, ó, a Índia não assinou, aqui, ó, a Itália não assinou, e a região da França aqui, olha, a França também não assinou, tá? Além dos Estados Unidos. Eles também não assinaram o tratado. Eu vou identificar alguns países aqui, para quem tem mais dificuldade no mapa. Eu sei que nem todo mundo bate o olho no planeta aqui, tem facilidade de encontrar todos os países. Então vamos colocar esses que estão maior, com destaque aí, né? Tá aqui a China, os Estados Unidos, a Rússia aqui em cima, né? Quem está olhando aqui embaixo é o Brasil, aqui o Brasil não precisa, né? Porque a gente já vê o contorno, a Austrália, todo mundo lembra quando bate o olho na ilha aqui, então não tem problema, tá? Então a gente tem essa área. O de cima é em toneladas, em milhões de toneladas, pessoal, de CO2. Aqui representa o quanto você polui por habitante. Tá? Então você tem aqui 74,1 tonelada por habitante. Então quem mais polui por habitante, olha aqui, ó, é a Austrália. Ah, mas ela não tem um volume alto de emissão de CO2 como a China, Estados Unidos, Rússia, a França, aqui, desculpa, a Alemanha. Em toneladas representa 74,1 por habitantes, tá? De emissão de CO2. Beleza? Agora a gente vai fazer, eu vou passar para vocês uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho aí. Depois eu passo a resposta e faço comentário. Questionamentos. Quais relações podem ser estabelecidas a partir dos dados expressos na representação cartográfica das emissões de CO2? Lembra? Então, o mapa, eu vou voltar com o mapa lá para vocês, com a regionalização do mundo em países do norte e o sul. Que relação tem a ver a poluição que vocês estão observando nesse mapa com os países do norte e o sul? Prontinho, pessoal. Então vamos lá. De novo a pergunta.
quais as relações podem ser estabelecidas a partir dos dados expressos na representação cartográfica das emissões de CO2 com a regionalização do mundo em países do norte ao sul. Já dá para perceber o seguinte, que os países envolvidos, eles emitem muito mais CO2. Lógico, eles têm um nível de tecnologia superiores aos países mais pobres ou emergentes. Tá? Não que o Brasil não polua, não que o México não polua, não que a África do Sul não polua, que a Índia não polua, mas esses países, eles têm uma tecnologia de ponta que eles precisam se manter. E para você manter um produto final de uma tecnologia de ponta, então um maquinário, um celular, precisa da indústria de base. Tá? Você precisa da indústria de base e da indústria de transformações. E aí, a indústria de base, que é a siderúrgica e de transformação também, né, são duas indústrias que queimam demais combustíveis, tá, e poluem demais a atmosfera. Então é muito difícil você encontrar um equilíbrio em cima disso. Então, por isso que os Estados Unidos não assinam. Tá vendo? Fica claro isso. Tá? Então, os Estados Unidos não assinam justamente por isso, porque ele não vai deixar de manter a tecnologia dele de ponta ou o imperialismo que ele tem sobre os demais países, reduzindo a grande quantidade de poluição na atmosfera. Então, o norte para manter sempre o seu predomínio sobre o sul. Temos exceções? Temos. Olha aqui, ó. Acabei de colocar aqui, ó, na resposta fala. Tá? Então você tem o Oriente Médio, Argentina, norte da África. Aí eu tinha falado também que vocês podem citar o Brasil, México, África do Sul também, tá? Em cima disso. Tá bom? E agora a gente vai para uma segunda e última pergunta desse tema aí. Tá? Vamos lá. O controle das emissões de CO2 na atmosfera constitui um dos conflitos entre o norte, tá, e o sul. Explique as razões desse conflito. Agora ficou fácil, porque eu falei bastante nessa parte, né? Então, o controle de emissões de CO2 é um conflito nítido entre o norte desenvolvido, principalmente os Estados Unidos, e o sul subdesenvolvido e emergente. Agora fica fácil, tá? Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem e a gente volta daqui a pouquinho. Beleza, gente. Essa não precisa de tanto tempo assim, tá? Então vamos fazer mais um questionamento aí, tá? Então basicamente eu falei já, eu vim falando nas explicações, né? Ela vai estar aqui, olha, tá? O conflito em questão pode ser discutido por meio de um caso emblemático, ó, o Protocolo de Quioto, Tratado Internacional sobre a Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa. A maior parte dos países não querem, olha, China, Índia, tá vendo? Os Estados Unidos é o maior emissor de CO2, não assinou e não quer mesmo, entendeu? Dificilmente, em qualquer discussão, os Estados Unidos vai participar dizendo que vai assinar alguma coisa do protocolo. Tá? É oportuno a gente lembrar uma coisa, pessoal. Os impasses que se desenvolveram desde a Conferência das Nações Unidas vêm aprofundando até o Protocolo de Quioto. Então, eu já tinha feito a explicação sobre isso, né, no início da aula. Aí está mais ou menos resumido do que eu falei. E o segundo e último mapa nosso é um mapa muito conhecido por vocês. É o mapa das migrações, tá? Do século XX. Então nós temos aí um mapa visual valor também, né? Dá para perceber aqui, olha. Visual, olha. Visual valor, tá? Só que esse mapa, ele é um mapa também de fluxo, tá? O que é um mapa de fluxo? Vocês já devem ter pensado. Alguns de vocês vão lembrar que eu já falei isso. Fluxo mostra o quê? Movimento. A gente fala assim, segue o fluxo. Então você já sabe, segue movimento. Né? Então, um mapa de fluxo é um mapa de movimento. Tá? Então, o que ele representa? Representa o movimento de migração da população total
do final do século XX. Então, são mais de 150 milhões de imigrantes em todo o mundo, tá, pessoal? Isso aí é 2 vezes maior que o de 30 anos atrás. Então, dá a impressão que não, mas a migração ela aumenta muito. E aí você pode aumentar essa imigração por vários aspectos, tá? Então, pessoal, o subcontinente indiano e do Maghreb, que vai para o Oriente Médio, boa parte da mão de obra em países desenvolvidos ricos, né? Por exemplo, o Catar mesmo, que é um país extremamente rico, né? Eles necessitam muito de mão de obra de outros países. A Índia mesmo envia muitos indianos para trabalhar nos hotéis, tá? Em pousadas. Então, são locais promissores e as pessoas que vão trabalhar em países como Catar, no Kuwait, no Emirados Árabes, tá? Eles ganham muito bem nessas regiões aí. Tá? Então, nós temos o mapa aqui novamente, né? E nesse mapa aí, nas etapas anteriores, desempenha um papel de projetar um olhar sobre o conflito do Norte e o Sul. Então, de novo, a gente entra na questão Norte e na questão Sul. Então, você vê que a maior parte dos países, com algumas exceções aqui, olha que eu falei de subcontinente indiano, mas a grande parte é sempre procurando um país que tem mais condições econômicas. Então, as pessoas fogem do Brasil não é por causa de guerra, é por questões financeiras. Então, eles vão tentar os Estados Unidos, vão tentar morar lá, ou então garantir um futuro quando voltar para o Brasil. Muitos nem vão voltar, preferem ficar lá. Os mexicanos, a mesma coisa, América Central. Então, tem vários motivos aí. E isso gera um conflito. Tem muitas pessoas que moram nesses países que veem o imigrante como um tomador de emprego, e às vezes mesmo acontece isso. Eles acabam tomando vagas de trabalho de pessoas locais mesmo, né? Então tem muito europeu que tem esse problema de aceitação de imigrante, tá bom? Então, o mapa, as migrações do final do século XX. E aí nós temos aqui, olha, tá? O mapa de quantidade, né? Então, de valores, ó. Então, você tem a seta maior, representa 10 milhões e 300 mil mexicanos rumando para os Estados Unidos, é maior a imigração. Depois você tem uma segunda aí de 5 milhões e 500 a 7 milhões e 500 é dos europeus, tá? E muito próximo também do subcontinente indiano, olha aqui, ó, para o Golfo Pérsico, para o Oriente Médio, tá bom? Então, olha aqui, ó, essa região. A América Central também manda muitos imigrantes ilegais, uma boa parte vai ilegal aos Estados Unidos. Então, é essa faixa. E agora vamos para o visual valor. Então, percentual de imigrantes na população total de cada país. Olha pela cor. Ó. Então, a gente vê que o Oriente Médio, os países do Oriente Médio, é o que mais possui um percentual grande de população de outros países. Olha aqui, ó. Chega a quase a metade do país é de imigrantes. Tá vendo? Olha o Brasil, olha os Estados Unidos também. Está na faixa entre 8 a 22,2. Olha a Europa. A Europa não chega no mesmo nível do Oriente Médio, mas também tem países com grande elevação. Ó, a Espanha, o Reino Unido, a França, a Alemanha. Tá? Então você tem vários países aqui. Olha, a própria Rússia. Tá? Ela tem muitos imigrantes de outros locais. Ó. Ah, mas a Rússia recebe de quem? Ela recebe um pouco da Alemanha, a Ucrânia, tá? A Ásia Central também vai muitos imigrantes para a Rússia. Então são um grande número. Sem contar que você tem esse pessoal aqui, olha, que faz a imigração para a Austrália e Nova Zelândia. O Brasil manda muitos imigrantes para lá, mas boa parte dos imigrantes que vai para a Austrália, para a Nova Zelândia, não vão muito para morar, não. Boa parte vai lá mesmo para fazer intercâmbio cultural, educacional, né, principalmente, tá? E depois retorna ao país. Muito poucos brasileiros ficam lá. A maioria é por intercâmbio mesmo, tá? Ou a trabalho, lógico. Tá bom? Vamos fechar esse mapa aqui. Tá? E agora a gente tem uma frase aqui. Seu Cristo é judeu, seu carro é japonês, sua pizza é italiana, sua democracia é grega, seu café é brasileiro, seu feriado turco, seus números
árabes, suas letras latinas, só o seu vizinho é estrangeiro. Você vê que engraçado, né? A gente tem várias características num país que eles herdam, tá? É herança de vários outros países, mas o seu vizinho é considerado como estrangeiro. Entendeu? Aí você fala, esse aqui que mora aqui é gringo, mas você esquece que boa parte do país foi construído por imigrantes. Né? O Brasil a pizza é tipicamente italiana, né? Muita gente usa um carro japonês, o café é brasileiro no mundo todo quase, né? O feriado foi uma invenção de turcos, tá? Os números nossos é de origem árabe, tá? As nossas letras é de origem latina, né? Veio da Europa, referente à latina. Só o seu vizinho que é imigrante, né? Então, são dizeres que foram estampados em cartazes espalhados pelas ruas de Berlim, a capital da Alemanha, em 94. Tá? De acordo com o que foi estudado, é possível dizer que a situação do imigrante no contexto mundial sofreu alterações? Olha, gente, na verdade não. Tá? Contraditoriamente, a situação atual dos imigrantes tem se agravado de maneira assustadora. Tá? O grande fluxo de imigrantes procedentes de países do sul para países da União Europeia, por exemplo, gera protestos de parcelas significativas da população receptora. Aí uma outra pergunta da ironia do cartaz, né? Que eu tinha falado para vocês. Então, de um lado, retrata situações características, né, do mundo globalizado, e de outro, as atitudes xenofóbicas, né? Que é ódio ao imigrante, preconceito e discriminação, contrastam com essa ideia. Agora, para encerrar a matéria, pessoal, eu vou pedir para vocês realizarem uma pesquisa em casa mesmo, né? Ela é simples, podendo ser pelo Google, por livros didáticos, se vocês tiverem em casa aí, tá bom? Eu quero as definições de imigração, emigração e imigração. É outro. Então vocês vão fazer essa pesquisa. Se quiserem dar um print, pode fazer pelo celular, tá? E fica a critério de vocês. Dá um print e guarda com vocês. Vocês vão precisar desses termos para fazer a atividade dessa aula, ok? Obrigado então mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.